Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importante, vários assuntos para a gente poder tratar e expor a nossa opinião. A gente vai falar bastante aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-17 hoje tem um jogo aí muito importante. Vamos abordar a situação da Série B do próximo ano, definido aí os clubes que caíram. Série B que promete ser a mais difícil aí da história. Vamos falar muito sobre a reestruturação do departamento de futebol do Vasco da Gama. Juninho Pernambucano recebendo uma proposta, segundo o Atenção Vascaínos, para retornar a São Januário. Esse anúncio aí, que seria um anúncio monumental. Vamos falar bastante aqui sobre a situação de reforços. O Vasco pode ter um excelente jogador vindo aí do Náutico. O empresário vê com bons olhos a vinda desse atleta pro Vasco. E a gente vai falar bastante sobre a política do clube. Vamos abordar aqui a live que a gente fez com o Sérgio Frias ontem, alguns assuntos importantes, como a implementação, a apresentação do projeto Somamos no Conselho de Beneméritos e a AGE, que finalmente chegamos aí a 50%. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Meus amigos, vamos lá. Fiz até uma colinha aqui porque é muito assunto. As categorias de base do Vasco da Gama, o Sub-17 hoje tem um jogo importantíssimo contra o Fluminense às 15 horas lá nas Laranjeiras. Jogo da decisão do campeonato estadual do Rio de Janeiro. A gente precisa colocar muita atenção aí na nossa base. O Carlos Brasil, que recentemente foi contratado para ser o gerente geral aí do futebol do Vasco da Gama, vai acompanhar a Copinha, a Copa São Paulo de Júnior, para poder ver se pega alguns jogadores para poder colocar no elenco principal do Vasco da Gama, como é o caso do Andrei Santos e do Marlon Gomes. Então vamos torcer hoje para o Gigante da Colina. Meus amigos, com relação à Série B do ano de 2022, definido aí as equipes que caíram: Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense. E de quebra, já tinha o Cruzeiro e equipes aí de muito respeito, como a Ponte Preta, o Guarani, simplesmente o Náutico, o CRB, Operário, que são equipes que deram trabalho esse ano para o Vasco da Gama. Então o Vasco precisa fazer uma preparação muito boa. O Vasco precisa contratar para que o Vasco tenha condições de subir. Eu vejo com muita dificuldade o acesso do Vasco da Gama na atual conjectura, da forma como que está. O Vasco da Gama, que estreia no Campeonato Carioca no dia 26 de janeiro, no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Todos os clássicos serão no Maracanã. Os jogadores do Vasco devem se reapresentar aí de férias no dia 5. O Vasco deve fazer aí 2 semanas de pré-temporada e terá 2 jogos treinos aí para a gente poder começar o ano aí com o pé direito. O Zé Ricardo chega no dia 15, na próxima semana, já para poder fazer algumas definições. Bom, meus amigos, com relação à saída de jogadores, de concreto, o que a gente tem é que Cano, Zeca
Michel, Andrei, Rômulo, Hernando e Valber, além do Léo Jabá, não ficam do Vasco da Gama. O Vasco negocia a renovação de contrato com o Marquinhos Gabriel. Eu já tinha simplesmente anunciado aqui para vocês que o Marquinhos Gabriel iria ficar no Vasco da Gama. A gente acerta também, embora a gente não seja jornalista, e o Vasco trata aí da renovação de contrato do Daniel Amorim, que também deverá permanecer no Vasco da Gama. Pegou de surpresa ontem na parte da noite, camisa 10 do Náutico, que o Giancarlo, que foi eleito o melhor jogador da Série B, o empresário dele aí disse que vê com bons olhos a vinda dele aí para o Vasco da Gama, um jogador que foi oferecido para o Vasco. A gente já falou isso já umas 2 semanas atrás. Vamos ver como que o Zé Ricardo faz a avaliação desse atleta aí, que ao meu ver seria um bom reforço pro Vasco da Gama. Esse jogador que fez 11 gols no Campeonato Brasileiro da Série B e 9 assistências aí com a camisa do Náutico neste ano. Bom, meus amigos, com relação a reunião do Conselho Deliberativo, confirmada para hoje. Ontem o Sérgio Frias esteve aqui, falou que essa situação não vai prosperar dos 28 beneméritos que foram aí afastados, inclusive ele, e que essa situação será revertida sim na Justiça. O Sérgio Frias falou sobre a carta lá que ele protocolou na secretaria do clube, e o projeto Somamos vai sim ser apresentado no Conselho de Beneméritos. Inclusive a gente já teria aí 90 beneméritos aí, ao contrário a essa situação da SAF aí no Vasco da Gama. Perfeito? Então a gente vai ter essa reunião aí, falta marcar a data, e é o seguinte: é a reunião que pode salvar o ano de 2022 do Vasco da Gama. Bom, excelente notícia com relação à situação aí envolvendo a AGE, perfeito? A AGE conseguimos aí finalmente 50% das assinaturas. Tem muitas pessoas que estão se associando e não estão assinando. E por favor, gente, regularizem a situação de documentos lá dos amigos lá, para que a gente possa chegar logo à totalidade aí dessa situação. É muito importante que você assine a situação da AGE. E é o seguinte: mutirão neste sábado lá em São Januário a partir das 14 horas. A previsão aí é que a gente tenha até meados de janeiro a coleta de todas as assinaturas aí, certo? Para destituir o Jorge Salgado e, consequentemente, a gente convocar aí uma nova eleição no Vasco da Gama. Bem, meus amigos, a situação do Juninho Pernambucano podendo retornar ao Gigante da Colina, o nosso reizinho aí. Segundo o Atenção Vascaínos, o Salgado iria mandar uma proposta para ele. Eu acho que o Juninho tem que tomar cuidado com esse pessoal que está aí no Vasco da Gama, mas independente de qualquer coisa, se o Juninho viesse para o Vasco da Gama, seria simplesmente aí uma contratação de peso. Perfeito? Seria um anúncio aí muito, muito bacana. Então vamos torcer para que isso se concretize aí. O Juninho, que é respeitado não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Muito obrigado aí pela sua atenção. Valeu mesmo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu.